Louvado seja Deus. Ele é santo. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Está escrito que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós ansiamos por esse dia, em que o Senhor Deus há de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Diz a Bíblia que os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e sonharão os velhos. Até sobre os servos e servas será derramado do Espírito naqueles dias e profetizarão. Por isso, nós dizemos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e completa a tua obra, operando e completando aquilo que apraz ao teu coração, aquilo que consta no teu projeto, a vontade do Pai. Nós somos gratos a Deus, afinal de contas, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, até esta noite, até esta oportunidade, até este momento do dia 23 de novembro de 2022, no finalzinho da noite, Ele tem cuidado de nós. Em cada instante, em cada circunstância, em cada detalhe. Sim, o nosso Deus é Deus de detalhes. E eu quero, primeiramente, cumprimentar a todos que estão conosco. Mais Souza, Nadir do Carmo, Thaís Cardoso, Carmen, Maria Silvana Anastácio, Marilene, Verusca, Sônia Maria, Mônica, Tayane Cruz, sejam bem-vindas, Carolina de Melo, Edilene Oliveira, Tata Silva, Deus abençoe Thelma, cada um, Deila Veloso, Tati Almeida, Deus abençoe rica e poderosamente a vida de todos, Antônio Queiroz, sintam-se abraçados e recepcionados em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, nesta noite, esteja convosco, cobrindo, envolvendo, abraçando, curando e restaurando. Patrícia Salgado, bem-vinda, pastora. Deus abençoe, alegria tê-la conosco. Carla, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nesta noite nós queremos agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele nos trouxe até aqui, até este momento, até este exato instante. Ele tem cuidado de nós, e nos sustentado, e nos guardado, e nos livrado de toda investida do mal. Leila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós tão somente ansiamos por aquele dia em que Ele virá nos buscar. Nós almejamos estar com Ele, como toda noiva anseia pelo dia de suas bodas, pela chegada do momento em que o noivo a levará para a recâmara, que o noivo a levará para o momento particular. Eu quero dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, que o noivo nos levará para o momento do relacionamento, para o momento do convívio e da intimidade. Nós, como a noiva de Cristo, desejamos ardentemente a chegada daquele dia. E até a chegada desse dia, nós seguimos agradecendo. Wellington, bem-vindo, Deus abençoe. Nós seguimos glorificando. Josi Novaes, Deus abençoe. E nós seguimos confiando, porque Ele tem cuidado de nós.
É inegável o cuidado de Deus em nossa vida, é inegável o cuidado de Deus em nossa casa, é inegável o cuidado de Deus em nossa saúde, família, parentela e também no nosso interior. Verdade é que o Senhor é Deus zeloso e, como um pai, tem cuidado de nós. E o mais lindo em toda essa caminhada com Deus, Andressa Lira, bem-vinda, Deus abençoe, é que o nosso Deus, Ele cumpre a sua palavra. Ele realiza aquilo que diz. Ele faz valer a sua promessa. E Ele nos sustenta. E Ele nos dá vitória. E Ele nos toma pela mão e nos leva. Ele nos conduz. Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Cida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor está conosco. Ele é Deus conosco. Eliane Araújo Pérez, bem-vinda, Deus abençoe. Ele é Deus conosco. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus reticente, Ele não é um Deus que simplesmente não está nem aí. Pelo contrário, Ele é Deus conosco. E na verdade, a melhor expressão do original da palavra é Deus em nós. Ele não é somente Deus conosco. Isso vai além. Ele é Deus em nós. Vamos orar daqui a pouquinho, Carmen, e então apresentaremos também o seu filho, Jefferson, para que o Senhor entre com providência e opere ali naquela UPA. Realmente, o Sistema Único de Saúde tem deixado a desejar inúmeras vezes. Mas lembremos-nos, Ele é Deus em nós. Ele é Deus em nós, tanto assim que Ele prepara, diz o salmista Davi, uma mesa na presença dos meus adversários, e Ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ele é Deus em nós. Por isso não temeremos. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento nos celeiros, as vacas tenham sido tomadas dos currais e nem tenhamos, porque tenham sido arrebatadas as ovelhas dos apriscos. Todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Porque é Ele que vai agir. É Ele, porque a Bíblia nos ensina que a Ele compete o querer e o efetuar. Ele não é apenas aquele que deseja, mas é aquele que realiza. Ele não é apenas aquele que idealiza, mas Ele realiza. Muitos pensam que o nosso Deus é um Deus que apenas idealiza. Não. Ele é o Deus que realiza. Você sabia disso? Por isso Ele é o Verbo realiza, o Verbo não idealiza. Presta atenção. É por isso que Ele é o Verbo. Keila Reis, bem-vinda, Deus abençoe, porque o Verbo realiza. O Verbo não idealiza. Tanto é que lá no início está escrito, lá no comecinho do livro de Gênesis, no capítulo 1, haja luz, disse Deus, haja luz. Olha o verbo aí se manifestando. Josenilda Maria, bem-vinda, Deus abençoe. Olha o verbo aí realizando. Haja luz, e diz a Bíblia, houve luz.
Merinha Cândida, bem-vinda, Deus abençoe. Por quê? Porque o verbo realiza, não apenas idealiza. Se você está só no campo das ideias, você precisa conhecer esse Deus. Você precisa andar com Ele. Falamos sobre isso nas últimas lives. Você precisa andar com Ele. Você precisa se relacionar com Ele. Porque Ele não é Deus que idealiza. Lília Venâncio, bem-vinda, Deus abençoe. Mas Ele é Deus que realiza. A Ele compete o querer e o efetuar. Então, nesta noite eu quero orar com você, antes da gente compartilhar um pouquinho da palavra. Eu quero orar com você, apresentar as situações que nos afligem, orarmos crendo na resposta do Senhor, porque Ele não é Deus que idealiza, mas é Deus que realiza. E sendo assim, eu devo então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque aí em primeiro lugar. Tem gente deixando para buscar o reino em segundo, terceiro ou quarto lugar. Não. O reino deve vir em primeiríssimo lugar. Porque as outras coisas Ele realiza, Ele acrescenta. Afinal de contas, o próprio salmista nos ensina lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Porque Ele é aquele que realiza, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Karen, seja bem-vinda, Deus abençoe. O que eu e você precisamos fazer? Entregar. Porque Ele é Deus que realiza. Ele é Deus que realiza. Ele não é aquele Deus que fica só no discurso. Ah, como existem pessoas que apenas lidam com o discurso, não é mesmo? Socorro Costa, Patrícia Teixeira, bem-vindas. Deus abençoe. O nosso Deus não é Deus de discurso. Ele é Deus de ação. O verbo. O verbo é a ação. E disse, haja, e houve. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E assim fizeram Deus, a Trindade, por isso no plural, façamos o homem, a sua imagem e semelhança. Não podemos nos esquecer. Marcelo Paulo Pedreira, bem-vindo, Deus abençoe. Não podemos nos esquecer que Ele é Deus que realiza e não apenas idealiza. A Bíblia não é um conjunto de ideias, como muitos pensam. A Bíblia, nas palavras de um autor muito conhecido, é o manual do fabricante. Odineia, seja bem-vinda, Deus abençoe. E eu devo consultar o manual sempre que surgirem situações que eu não sei resolver. E lá eu terei os comandos para realizar. E não apenas para idealizar. A Bíblia não é um livro para ser discutido. A Bíblia é um livro para ser vivido. E assim alcançaremos a graça do Senhor. Pai, muito obrigado por todas estas vidas que ouvem a Tua palavra. Cada família, cada lar, cada ministério, cada coração aberto. Sidneia Macedo, bem-vinda, Deus abençoe. Nós apresentamos cada um especialmente diante do Teu altar nesta noite. Neuza, seja bem-vinda, Deus abençoe. Crendo na resposta do Senhor. Genilson, seja bem-vindo, Deus abençoe. Nós queremos apresentar a vida do Jefferson ali naquela UPA, às 6 horas, aguardando o atendimento, Pai. Tem misericórdia, Senhor dos Exércitos. Gisley Guimarães, bem-vinda, Deus abençoe. Vem com providência, Pai. Visita os lares, visita as famílias, as parentelas. Visita aqueles que estão passando pelo luto, pela dor, pela privação, pelo sofrimento, pela angústia, pelo vale, pelo deserto. Estende as tuas mãos, Pai, sobre aqueles que estão vivenciando problemas financeiros, desemprego. Tem misericórdia, Pai. Quantas pessoas hoje estão passando necessidade?
Ainda que seja uma necessidade momentânea, parcial, mas é uma necessidade. Senhor Deus, estende as tuas mãos, tem misericórdia. Visita as famílias, Pai. O diabo tem trabalhando forte para destruir as famílias, para acabar com os relacionamentos, com os casamentos, com os núcleos familiares, colocando marido contra a esposa, pais contra filhos. Estende as tuas mãos em nome de Jesus. Entra com providência, Pai, nos ministérios. André, Jussara, Paula Bispo, bem-vindas, Deus abençoe. Visita cada ministério, cada servo do Senhor, cada homem e mulher que tem um chamado diante de Deus, na casa do Senhor. Completa a tua obra, Pai, e faz. Dá prova do chamado, confirma, fortalece, anima. Conforta, Senhor Deus, o coração da Sidneia, em nome de Jesus. Que se por um lado seu esposo descansou do sofrimento, por outro, Pai, para aqueles que ficam, resta a saudade, a dor, a perda, a lacuna que fica e não é preenchida jamais. Só o teu Espírito, Pai, pode consolar. Frida Salete, bem-vinda, Deus abençoe. Só o teu Espírito, Senhor, pode operar o milagre dentro de nós. Só quem já viveu o luto sabe disso, Pai. Estende as tuas mãos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Completa, Senhor Deus, a tua obra. Visita o lar da Merinha Cândida. Ó Senhor, faz ali fluir a tua presença, a tua graça. Em nome de Jesus. Ana Excelsa, bem-vinda, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. JCA Bastida, Deus abençoe. Vem, Senhor Deus, com o teu bálsamo nessa noite. Entra ali na casa da tua filha, da Merinha Cândida. Entra ali na casa da Sidneia nessa noite. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que dá e que tira a vida, porque a Bíblia nos ensina que Ele se alegra, Ele tem prazer na morte do justo, porque aquele vai viver com Ele por toda a eternidade. Ricardo Silva, cantor Tocha, seja bem-vindo. Deus abençoe cada um de vocês. Completa a tua obra, Pai, agora trazendo o consolo, o conforto. Sustenta, fortalece, anima. Assim como tu permitiste que Jó permanecesse fiel, visita cada um dos meus irmãos que vivem crises neste momento. Antônia Barcelos, bem-vinda. Deus abençoe. Completa a tua obra, Senhor Deus, naqueles que estão enfrentando problemas na justiça, questões no judiciário, inventários, execuções, separações. Estende as tuas mãos, meu Pai. Completa a tua obra, visita cada um dos que ouvem a tua palavra através da rede social e também destes, cujos nomes estão escritos nas páginas dos cadernos de oração. Vem, Espírito Santo, e faz a obra. Vem, Espírito Santo, e traz o livramento. Vem, Espírito Santo, e faz aquilo que só tu podes. Eu não posso, mas tu podes. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não dou conta, mas para o Senhor tudo é possível. E pela fé, nesta noite, ajuda-nos, Senhor, a romper em fé. Ajuda-nos, Senhor, a romper as barreiras. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Vicente Paulo, bem-vindo, Deus abençoe. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém.
Fabiola Bandeira Borges, bem-vinda, Deus abençoe. Queridos, eu quero deixar uma palavra muito rápida nessa noite, finalzinho de noite, já quase madrugada. Algo que tocou meu coração e eu gostaria de repartir isso com vocês. Em nome de Jesus. Fátima Volter, bem-vinda, Deus abençoe. Um texto tão conhecido que é o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Todos nós conhecemos a história do Vale dos Ossos Secos. Mas, Senhor, muitas vezes alguns detalhes da Tua palavra, Pai, passam despercebidos, Jesus. Ajuda-nos, meu Deus, a compreender a riqueza da Tua palavra. Concede graça, Senhor, para que eu possa transmitir esta palavra de forma completa. Lucielene, Águida, sejam bem-vindas, Deus abençoe. Dá-me da Tua graça, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem de forma plena nesta noite. Em nome de Jesus. Lilian Botelho, bem-vinda, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, quantas vezes nós lemos a palavra de Deus de forma muito rápida, muito superficial e perdemos bênçãos que estão ali nas entrelinhas. Rubiana Andrade, bem-vinda, Deus abençoe. Janete Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Deixamos escapar verdadeiras revelações porque lemos apenas. E a Bíblia não deve ser lida somente, ela deve ser mastigada. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, diz o salmista no Salmo 1, versículo 2, e nela medita de dia e de noite. Eu devo mastigar. Na verdade, a ideia de meditar é o mesmo princípio do ruminante, do boi no pasto. Mastiga, engole, regurgita para mastigar de novo. E assim extrai todo o nutriente possível daquele pasto. Diante da palavra de Deus, eu devo me comportar como o gado no pasto. Mastigar. Ela vem à minha boca e ela é doce como mel, diz o profeta. E engulo. Mas eu vou mastigar novamente porque ela tem mais a me ensinar. Existem mais palavras do Senhor reservadas, muitas vezes no mesmo texto, numa palavra, numa citação tão comum, tão corriqueira, tão conhecida. Existem tesouros insondáveis da parte do Senhor. Que nessa noite, finalzinho da noite já, cada um de nós possa abrir o coração e receber essa revelação. A revelação, ela se dá nos detalhes, nas entrelinhas, nos pormenores. Antônio Antunes, bem-vindo, Deus abençoe. Não é naquela leitura corrida, não é naquela leitura superficial. Patrícia Lamenza, bem-vinda, Deus abençoe. Não é naquela leitura, por assim dizer, folheada. Não, eu não devo folhear a Bíblia. Eu devo ler, eu devo meditar. Assim é o homem bem-aventurado, aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Essa foi uma das instruções que Deus deu a Josué. Não se afaste do livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Este é o cuidado que eu preciso ter. Observar tudo quanto nele está escrito. Liliane Henrique, bem-vinda, Deus abençoe. Nessa noite, quero falar um pouquinho sobre o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Contudo, eu quero falar do que
Ezequiel viu. Queridos, vamos lá. Será que a gente percebeu exatamente o que Ezequiel viu? Qual foi a primeira coisa que Ezequiel viu naquele momento, naquela oportunidade? Qual foi a primeira coisa que Ezequiel viu? Você já se perguntou, já percebeu, já prestou atenção nisso? Alguém arrisca um palpite? Qual foi a primeira coisa que Ezequiel viu? Naquele episódio inesquecível do Vale dos Ossos Sequíssimos. Adriana Porfírio, bem-vinda. Deus abençoe. Rosalinda, bem-vinda. Deus abençoe. Qual foi a primeira visão que Ezequiel teve? Primeiro vislumbre dele. O que ele viu? Qual foi a primeira visão que ele teve? O que ele viu primeiro? Você sabe o que é? Alguém tem ideia? Está escrito claramente o que ele viu primeiro. Não é invenção, não é suposição e nem interpretação. Está escrito, literalmente, no capítulo 37 do livro de Ezequiel, o versículo 1 diz: veio sobre mim o quê? Tem alguém com Bíblia aberta aí? Veio sobre mim a mão do Senhor. Daniane Melo, Helena Marcelino, bem-vindas, Deus abençoe. Cris Rocha, bem-vinda, Deus abençoe. Diz a palavra, veio sobre mim a mão do Senhor. A primeira coisa que Ezequiel viu não foi o vale, não foram os ossos. Magda, seja bem-vinda, Deus abençoe. A primeira coisa, o Doce Sabor Confeitaria, bem-vinda, Deus abençoe. A primeira coisa que Ezequiel viu não foi o vale, não foram os ossos. A primeira coisa que Ezequiel viu foi a mão do Senhor. Querido, se eu vou parar num vale e eu não vi a mão do Senhor, eu vou ficar em desespero. A Cássia Dantas, bem-vinda, Deus abençoe. Mas se eu vejo a mão do Senhor, eu vou em paz. Porque a primeira coisa que eu vi foi a mão do Senhor. Então eu sei quem me levou para lá. Da mesma forma que após haver sido batizado, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Quem levou Jesus? O Espírito. Quem levou Ezequiel? A mão do Senhor. Aí, independente do quão terrível seja o vale, Veiga, Deus abençoe, independente de quão terrível seja a vislumbre, a paisagem dos ossos sequíssimos, por mais dura a realidade, eu tenho paz. Reginaldo Santos, bem-vindo, Deus abençoe, porque eu vi primeiro o quê? A mão do Senhor. O que eu preciso te dizer nessa noite, já quase madrugada, pega a visão, meu irmão. Quando você estiver no vale, quando você estiver no deserto, quando você estiver na fornalha, quando você estiver na cova dos leões, não é se, é quando, porque você vai passar por isso. Quando você estiver na tempestade, presta atenção para saber como você foi parar lá. Ezequiel foi parar no vale de ossos sequíssimos porque a mão do Senhor o levou. E se eu ler muito depressa esse texto, principalmente por se tratar de um texto que a gente já conhece, a gente faz uma leitura quase que sem prestar atenção. Luci, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mel e Doc, Deus abençoe. Mas quem levou Ezequiel para aquele vale foi a mão do Senhor. Então Ezequiel sabia que ele estava ali, não era castigo, não era inimigo, não era para ele se perder, não era o fim dele, não era a destruição.
Então ele tinha paz. Eu não vou nem continuar a leitura, porque quem levou foi a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele viu a mão e foi levado pelo Espírito. Lucineide, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ezequiel viu a mão e foi levado pelo Espírito. A mão do Senhor veio e o levou pelo Espírito. Então ele foi em paz. Deus estava conduzindo tudo. Dura é quando você está passando por uma situação e você não tem essa convicção. Daiane, seja bem-vinda, Deus abençoe. Aí dá desespero, pânico, dá tudo que não deve, inclusive falta de fé. É necessário pegar a visão. Quando você estiver diante de uma situação, pega a visão, entenda o que está acontecendo ao redor. Linda Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Vislumbre, compreenda, peça a Deus que te revele o que está acontecendo em volta. Como foi com Eliseu. Ele pediu a Deus: Senhor, mostra para o moço, abre os olhos do moço. O moço não está vendo em volta. Eliseu estava em paz e o moço estava apavorado, porque o moço só conseguia ver os soldados do rei da Síria, e Eliseu estava vendo que ao redor deles tinha muito mais. Peça a Deus nessa noite. Peça a Deus nessa noite que te mostre ao redor. Porque Ezequiel pôde ver a mão do Senhor, ele foi levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor. Ele não caiu naquele vale. Tem muita gente que cai no vale de paraquedas porque acha que está perdido. Não é assim. O Senhor levou Ezequiel. Ezequiel não apareceu ali. Roseni Reis, bem-vinda, Deus abençoe. Sem propósito. Então ele estava seguro. E é na hora da dificuldade que a gente precisa ver ao redor. Porque aquilo que a gente acha que é castigo, que é punição, que é prova, às vezes é livramento. Vocês acham que Jó entendeu o que estava acontecendo com ele? Todo mundo critica tanto a mulher de Jó. Mas, queridos, pensa um pouquinho. Diz a Bíblia que Jó perdeu 10 filhos. Mas lembre-se que foi a mulher dele que carregou aqueles 10 filhos no ventre. Israel Argolo Leal, Deus abençoe, seja bem-vindo. Foi a mulher de Jó que carregou aqueles 10 filhos no ventre. Vocês acham que ela não estava sofrendo? Sueli Pinho, bem-vinda, Deus abençoe. Vocês acham que ela não estava sofrendo com tudo aquilo? Amaldiçoe esse teu Deus e morre. A gente gosta de falar, que mulher do capeta. Mas analise. Ela perdeu 10 filhos também. E filhos que ela carregou no ventre. Filhos que ela amamentou. Filhos que ela gerou. Filhos que ela sentiu crescendo no seu útero. Vocês acham que foi fácil para a mulher de Jó? Todo mundo lembra, e eu concordo, da luta que foi para Jó. Mas você precisa ter visão aberta, meu irmão. Antes de você querer jogar a mulher de Jó no inferno, aquela incrédula, miserável, queria que Jó amaldiçoasse a Deus. Lembre que ela também estava sofrendo. Lembre que ela também estava sofrendo. Porque ela também perdeu os 10 filhos. E todos nós sabemos que existe um vínculo muito mais forte entre mãe e filhos do que entre pai e filhos. Porque é a mãe que carrega os filhos no ventre, não é o pai. Sandra Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. É a mãe que sente aquelas crianças crescendo no seu útero. Cleide, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não é o pai. Precisamos entender. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Carmen. Que bom que o Jefferson foi atendido. Que Deus esteja com ele nesse atendimento, que os médicos encontrem o problema
e adotem a conduta exata, correta, para o tratamento adequado e que haja cura, em nome de Jesus. Precisamos ter a visão, irmãos e irmãs, ampla. Ezequiel viu, primeira coisa, todo mundo fala, ele viu o vale. Não. Primeiro ele viu o vale. Não. Os ossos também não. Ele viu a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele viu a mão do Senhor. E me levou pelo Espírito. E me deixou num vale. Elisângela Duarte, bem-vinda, Deus abençoe. Agora aqui entra um outro princípio muito interessante. Pega a visão. O Espírito levou Ezequiel para o vale e deixou ele lá. Não pense que Deus só vai levar você para Disneylândia, não. Gil Grandisoli, bem-vindo, Deus abençoe. Não pense que Deus vai levar você só para passeio turístico, não. Andréa Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Vai haver momentos em que Ele vai te levar para o vale e vai deixar você lá, para que você profetize. O Espírito levou Ezequiel para o vale e deixou Ezequiel lá, para que ele fosse profeta para aqueles ossos. Deus vai levar você para uns lugares que não são muito agradáveis. Mas se eu tenho a visão aberta, eu vejo que é Deus levando. Eu vejo que é Deus conduzindo. Pega a visão. Você não pode ficar tão atrapalhado aí que você não sabe por que você foi parar no vale. Sabe que tem muito crente que não tem fé, porque ele não sabe nem por que ele foi parar no vale. Não está entendendo nada, ele não pegou a visão. Pega a visão. Pega a visão. Não tenho nada muito além disso para dizer hoje, não. Fabiana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Pega a visão, meu irmão. Pega a visão. Porque Deus vai levar você muitas vezes para um vale e deixar você lá para você ser profeta. Foi a mão do Senhor que o tomou, ele foi levado pelo Espírito do Senhor e deixado no vale. Oh, coisa horrorosa. Tanto lugar para Deus me levar, vai me levar para o vale? A Disneylândia não precisa de profeta. Mas o vale de ossos sequíssimos precisa. E ele te leva para ser profeta para aqueles ossos. Ivaneide, seja bem-vinda, Deus abençoe. Que você possa entender, que você possa pegar essa visão, que você possa enxergar a mão de Deus. Quando a gente enxerga a mão de Deus, fica mais fácil lidar com a situação. Quando a gente enxerga a mão de Deus, fica mais fácil lidar com o vale. Luciene Silva Conceição, bem-vinda. Deus abençoe. Ele leva você. É Ele que leva. Tem gente que repreende. Mas é Deus que está te levando porque está repreendendo. Quantas vezes? Eu devo testemunho. Anteontem, se não me engano. Não, foi ontem. Na live da Cleide Lene, ontem à noite. Dizendo da experiência de falar num velório de uma pessoa pertencente a uma família de uma religião africana. Maria Cristina Bandeira, bem-vindas, Deus abençoe. E eu tive a oportunidade de falar de Jesus ali naquele velório. Aí você fala, como é que eu vim parar aqui? Eu preciso entender que foi a mão de Deus. Eu não posso, porque quando a gente não entende a gente não entende que é a mão de Deus, a gente não consegue profetizar. Deus leva para você ser profeta. Quando a gente não entende isso, a gente não consegue profetizar, a gente só consegue reclamar, murmurar e brigar. Que Deus possa te mostrar. Pega a visão. Por isso que Jó, em todas aquelas coisas, ele não pecou com seus lábios. Porque ele óbvio, ele não conseguiu entender o porquê daquilo.
Elza, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que era o Senhor. Permitindo, pelo menos permitindo. Por quê? Porque ele disse para a mulher: tu falas como uma louca. Esperaríamos de Deus somente o bem? Ele deu e tirou. Bendito seja o Senhor. Pega a visão. Você precisa ter essa leitura da situação. Porque é a mão dele que te leva para o vale. O Espírito te deixa lá. Que lugar, tanto lugar para deixar você e deixa você no meio do vale. Mas tem um porquê. É para você profetizar. Pega a visão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Uma quinta-feira poderosa e especial. Vitoriosa. Mais uma vez, que Deus conforte o coração da Sidneia e da sua família pela perda do seu esposo. Natalina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Que o Senhor permita que o Jefferson seja cuidado, filho da Carmen, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da Elza com depressão. Não é fácil. Trazendo o livramento. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vaneide Carneiro, bem-vinda. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Shalom.